Amém. Glória a Deus. O Senhor está nesse ambiente, amados. Eu tenho certeza. E o Senhor passou, o Senhor está aqui. E antes de começar, eu queria que você fechasse os olhos. Eu quero orar sobre a palavra. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Senhor, diante da Tua palavra. Porque é ela, Senhor, a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, para dividir o que é alma, o que é espírito, o que é junta, medula. E eu oro para que nós possamos sair daqui, Senhor, com uma revelação do alto. Que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra possa realmente mexer naquilo, nas nossas estruturas, nas nossas convicções. Senhor, eu oro para que corações aqui sejam tocados, para que mentes, ó Pai, sejam desatadas. Senhor, para que os olhos sejam abertos, para que ouvidos, ó Pai, possam escutar aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Eu te agradeço. Que o Teu Espírito conduza, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Ministrar a última semana, depois de tantos ministradores, não é fácil. Eu confesso. Mas amém. Amados, nós estamos no tema do mês, falando nas células, sobre a oração. Nós falamos a primeira semana sobre a oração de petição. Segunda semana sobre a oração de intercessão. A semana passada nós falamos sobre a oração de entrega. E nós finalizamos o mês, vamos finalizar o mês sobre a oração de gratidão. Então nós aprendemos nesse mês, né, estamos aprendendo sobre oração. E falar sobre oração, amados, é um campo muito profundo. E sim, em uma ministração, em um mês, é muito pouco para a gente entender e compreender o que Deus pode fazer. Eu ia chamar o Bill, sei que o Bill saiu, mas Bill, na hora que ele voltar. E eu sei que nós precisamos mergulhar nesse tema, porque a nossa vida cristã, ela é vivida e ela é regada e ela precisa de uma vida de oração. Porque sem uma vida de oração, amados, nós não temos acesso a graça de Deus, nós não temos acesso ao Espírito Santo, nós não temos acesso à revelação da Sua palavra, nós não temos acesso a um coração quebrantado, porque através da oração eu não alcanço somente aquilo que Deus pode fazer por mim, mas através da oração, Deus também acessa o meu coração e a minha vida para que Ele possa fazer o que Ele quer, porque no momento de oração nós estamos totalmente vulneráveis, nós estamos totalmente quebrantados. E nesse momento de oração é onde que nós crescemos, onde nós temos revelações, onde nós podemos viver de fato uma vida poderosa diante de Deus. E o tema hoje, eu não sei se está aí, não está, né? O tema eu coloquei como o poder da oração, né? E eu quero que você abra em Tiago capítulo 5, verso 16, da parte B. Eu tenho certeza que até 1 hora a gente termina, tá, meus irmãos? Todo mundo tomou café, aleluia, brincadeira. O pastor já levantou a cabeça na hora, brincadeira, tá, gente? Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B, pode pôr na RA, Sandra. A parte B fala assim, ó. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo. Muito, repitam comigo, muito pode. De novo, muito pode. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ficar repetindo, mas eu vou fazer mais uma vez. De novo, muito pode. A oração em sua eficácia. Amados, entendemos, Fábio falou sobre a soberania de Deus. Nós entendemos que Deus é soberano. Efésios capítulo 1, verso 11, fala que Deus, Ele trabalha pelo conselho da sua vontade. Que a vontade de Deus é soberana. E que Deus é soberano, que as rédeas do universo, do mundo, está nas mãos do Senhor. Nós sabemos disso, porque Ele está sentado sobre o alto, sublime trono. Não existe nada que Deus não conheça, não existe nada que Deus não possa intervir, não existe nada, Ele está no comando de todas as coisas. Essa é a soberania de Deus, e nós cremos e sabemos disso. Mas Deus, na sua soberania, Ele decidiu intervenções na nossa vida, através da vida de oração. Porque a Bíblia fala, muito pode a oração de um justo. Então, na soberania de Deus, Deus decide que através das nossas orações, muitas coisas podem ser alteradas. Então, através da oração, histórias são mudadas. Através de orações, filhos e filhas são restaurados. Através de orações,
casamentos são restaurados, através de orações, mortos ressuscitam, através de orações, enfermos são curados. Isso Deus estabeleceu na sua soberania. Então, quando nós falamos que muito pode na oração de justo, isso tem que ser uma prática. Nós precisamos entender que a oração é algo poderoso. E eu pergunto para você, o que você pensa sobre a oração? Qual que é o seu conceito? O que vem na sua cabeça quando você fala sobre oração? E isso é importante, amados, nós temos uma revelação de Deus, de fato, o que é oração. E aí eu faço uma pergunta, o que os patriarcas pensavam sobre oração? O que os profetas, os reis, os sacerdotes, os homens, Jesus, os apóstolos, a igreja, como que nós olhamos a Bíblia como um todo, como que era a vida dessas pessoas quando eles pensavam em oração? Se você andar a Bíblia inteira, existem homens, mulheres, profetas, patriarcas, reis, apóstolos, discípulos, anônimos, sempre vivendo uma vida de oração. E buscando e alcançando o poder de Deus através de oração. Por exemplo, Abraão em Gênesis 18, ele começa a interceder por Sodoma e Gomorra. E ele intercede por Sodoma e Gomorra e fala, Senhor, se tiver 50, se tiver 45, 40, 30, ele vem. E a Bíblia fala que Deus não achou 10 justos. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas o sobrinho Ló foi restaurado. Ou seja, a oração de Abraão interviu naquele processo e Ló, ele foi liberto. Isaac em Gênesis 25 fala que ele orou por Rebeca e Rebeca concebeu, ela é estéril. E o interessante é que Rebeca teve, ela estava com filho e ela orou porque os filhos estavam brigando dentro dela. Falou, Deus, tem uma luta dentro de mim, eu vou morrer. E Deus responde e fala assim, dentro de você existe 2 povos, 2 nações, e o mais velho será servo do mais novo. Então Deus respondeu Rebeca uma oração sobre uma maternidade, sobre algo que estava acontecendo, algo pessoal dentro dela. E Deus respondeu. Jacó, amados, Jacó ele estava num lugar, no Vale de Jaboque, 97 anos, e ele em lágrimas, em oração, ele fala, Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, o meu irmão vai me matar. O meu irmão vai matar a mãe dos meus filhos. E ele ora, e ele muda o lugar daquele ambiente, fala que é o Peniel. Então, Deus mudou a história de Jacó naquele momento. E ele estava afligido, ele estava sendo, as emoções dele, porque a história dele estava naquele momento. Ele saiu fugido de casa e Jacó orou e mudou a história dele. Depois de Jacó nós temos Moisés. Moisés em Êxodo 32, amados, fala que Moisés orou ao Senhor. Senhor, se o Senhor for matar esse povo, risca o meu nome do seu livro. Moisés se colocou na brecha. Ele entendia o quão poderoso é uma vida de oração e ele se coloca na brecha. E Êxodo 32, amados, é quando o povo, ele estava lá no monte e o povo fez o bezerro de ouro. Muitos morreram. E Deus falou, eu vou acabar com esse povo. Eu vou fazer um novo povo através de você, Moisés. Só que Moisés se coloca e fala, Deus, não. E Deus muda, e Deus intervém, e Deus não destrói Israel, não destrói aquele povo. Através da oração de um homem, através de Moisés que se colocou diante dessa brecha. Então, quando nós olhamos em 1 Samuel, Ana estava sendo afligida pela concorrente, Penina, e ela estava angustiada, e era uma vida, ela queria filho, e ela estava angustiada, o marido tentando dar uma amenizada, falou, não, Eucana, falou assim, não, eu sou melhor do que 10 filhos, fica tranquila, a nossa vida está tranquila, querendo tirar o sonho dela de ser mãe, aí chega na igreja lá, no templo do pastor, o sacerdote Eli, e ele fala, você está bêbada, e todas as situações, amados, contra aquela mulher que queria viver uma vida de mãe. E ela perseverou, e ela foi lá, e ela orou, chorou, e ela estava angustiada. A Bíblia fala que a alma dela estava angustiada, mas ela alcançou através da oração. Deus mudou a sorte de Ana. Tanto que o nome Samuel diz, eu o pedi ao Senhor. O significado do nome Samuel, que meu filho eu tinha que saber, eu pedi ao Senhor. Então, Ana recebeu. E aí nasce Samuel, fruto dessa oração, fruto desse período.
E aí em Samuel, 1 Samuel capítulo 12, verso 23, a Bíblia fala assim: eu pecaria, Samuel falando, eu pecaria diante do Senhor não orando pelo povo dele. Então ele nasce, ele é uma história de oração, uma luta ali, ele viveu, né, a gestação dele, e aí ele cresce, amados, com isso na memória. E ele é um homem, eu falei, eu não posso pecar diante de Deus e não orar pelo povo, não orar por esse povo. E aí quem Deus escolhe para ungir o rei de Israel, o segundo, Davi? Samuel. Samuel vai lá e unge o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Então você olha para a história bíblica, você vê homens, mulheres se levantando em oração e sabendo, amados, que a oração pode muito em seu efeito. Davi ergue, ele está na perseguição, é ungido rei, uma vida toda bagunçada, Saul quer me matar e corre de lá e corre de cá. E Davi, no meio de um processo dele, ele chega perto de uma cidade chamada Keila e fala: Deus, eu vou. E ele descobriu que os filisteus iam contra aquela cidade. E ele orou e falou: Deus, eu vou, ajudo. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha nada a ver com essa questão. Só que o coração dele era movido por aquilo que Deus se movia. E ele entendia que a dor, que a luta do outro fazia parte da luta do coração de Deus. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. E Deus fala: pode ir. E aí ele fala: então eu vou. Aí os amigos dele, os homens, né, os guerreiros, falam assim: ó, eu acho que é melhor não. O negócio é feio. Aí ele volta a orar. Fala: Deus, eu vou mesmo. Aí Deus fala: pode ir. Aí ele vai. E ele livra Keila da mão dos filisteus. E aí Saul descobre que Davi e os seus guerreiros estavam lá em Keila. E fala: vai lá pegar, porque Deus entregou Davi na minha mão. E vai todo atrás de Davi. E Davi faz outra oração, 3 orações. Fala: Deus, Saul está vindo. Esse povo vai me entregar ou não? Vai. Então Davi livra Keila. Ora, pergunta se ele vai se aquela cidade vai entregar Davi para Saul. E aí Deus responde: vai. E aí Davi pega as coisas dele, imagino, a sacolinha do mercado e vai embora. E você não vê oração, você não vê Davi falando: Deus, mas eu ajudei, mas eu fiz, mas eu sei, eu fiz. Amados, quando nós entendemos o poder da nossa oração diante de Deus, mesmo com problemas, Davi estava cheio de problemas. Uma perseguição, lutas, mesmo com problemas, nós entendemos que nós podemos acessar e ajudar aqueles que estão com problemas. Isso é poderoso, porque Deus olha para o seu coração e sabe que a sua vida, existem várias situações, existem situações que é um processo de libertação, é um processo de restabelecer, mas o seu coração está disposto a buscar a um Deus para acessar, para livrar, para curar, para cuidar daqueles que precisam também. E aí, voltando em Tiago, capítulo 5, verso 16, quando nós falamos ali, muito pode a oração do justo, o Senhor está ensinando a oração pelos outros. Ele está no contexto ensinando, e aí depois, no verso 17, ele começa a falar de Elias. Elias, homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, não choveu. Então, Tiago está mostrando que mesmo, né, nesse processo, orando um pelos outros, nós podemos, amados, ver a intervenção de Deus totalmente poderosa nas nossas vidas. E esses homens, essas mulheres, a Bíblia está carregada de homens que viveram isso. Depois de Davi, nós podemos ir para Jó, 42:10. A Bíblia fala que Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou a sorte dele. Eu creio que toda a maioria aqui conhece a história de Jó. O que aquele homem estava vivendo naquele período, gente? Algo terrível. E ele para toda a situação dele para interceder pelos seus amigos. E Deus olha para o coração. Por isso que Deus fala, eu tenho certeza, esse é um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Integridade é o que você é, não só o que você faz. E Jó, Deus muda a história dele através da oração. Isaías 38, o rei Ezequias, a Bíblia fala que ele estava com a doença terrivelmente de morte. E aí Deus fala, gera uma sentença, o Ezequias, né?
Ezequias, arruma a sua casa que você vai morrer. E ele vira para a parede e ele vai fazer o quê? O que ele fez, amado? Ele orou. E Deus mudou a sentença do rei. Essa é a oração que pode muito em seu efeito. Ele mesmo debaixo de uma sentença que Deus falou, ó, você vai morrer, arruma a sua casa. Ele virou e ele chorou. Ele orou. Isso é a oração de um justo. Esse é o poder das nossas orações, amado. Se nós entendemos isso, se nós vivemos uma vida de oração, entendendo o quão poderoso é, nós crescemos diante de Deus. E quando nós falamos de Jesus, amado, Jesus, a Bíblia fala em Lucas 3 que todos indo batizar e Jesus vai para o batismo. E a Bíblia fala que ele ora e o céu rasga diante daquele lugar. O Espírito Santo desce e uma voz do céu diz: esse é o meu filho em quem eu tenho alegria, em quem eu me compraz. Então Jesus entendia isso. No verso, em Lucas 4, a Bíblia fala que Jesus foi conduzido para o deserto. E ele foi para jejuar, orar 40 dias. E ele sai forte, ele vence o inimigo no deserto. E ele sai muito mais poderoso. E aí em Lucas 22, ele está lá no Getsêmani, orando, suando sangue, gemendo. Mas ele entende que a oração é poderosa demais em seu efeito. E ele sai daquele lugar, do jardim, cheio de autoridade para vencer a cruz. Porque ele entendia que naquele momento, naquele lugar, um lugar de proteção, um lugar de refúgio, que é o nosso lugar de oração, ele tinha autoridade sobre muitas coisas. E Deus entendia isso e Deus revestia ele. Então, em João 6,11, Jesus dá graça. Ele ora e o pão é multiplicado. Os peixes são multiplicados. E Jesus, em Romanos 8,34, diz que ele continua. Ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, até hoje. Amados, isso é tremendo. Então a Bíblia é recheada. Paulo orava nas prisões, Paulo orava no porão do navio, Paulo orava no templo, Paulo orava nas praças, Paulo orava em tudo quanto é lugar. E Deus intervia, e Deus vinha, e Deus mudava. Por quê? Porque pode muito em seu efeito a oração do justo. Amados, nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. Em Atos 16, a Bíblia fala que Paulo estava na cadeia com Silas. E eles oravam, cantavam e adoravam a Deus. E a Bíblia diz, no verso 26 do Atos 16, que houve um grande terremoto. Vamos abrir Atos. É só a introdução, não acabou ainda. Daqui a pouco eu entro nos tópicos, tá, gente? Atos 16, 26. 26, isso. Então Paulo e Silas presos, açoitados, acorrentados. E a Bíblia fala que, de repente, amados, quando nós temos uma vida de oração, essas duas palavras, de repente, tudo muda. Por isso que nós temos que o tempo todo, dia após dia, o tempo inteiro, estar num momento de oração, nesse lugar de oração, porque de repente, tudo muda, tudo altera. Aí a Bíblia fala assim: sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O interessante desse texto é que é um grande terremoto, mas não caiu uma pedrinha na cabeça de ninguém, não matou ninguém, ninguém ficou com prejuízo. Até o terremoto, gente, é específico que Deus faz grande, mas tocou só nas cadeias e nos grilhões de cada prisioneiro. Gente, é poderoso isso. Não foi assim, não. Imagina o terremoto aqui. Só soltou as prisões, só a cela e os grilhões que estavam prendendo, só que a Bíblia fala que é um grande, um tamanho terremoto. Amados, é poderoso isso. Deus, ele é detalhista. Deus, ele faz intervenções sobrenaturais na vida dos seus. Em Atos 12, a Bíblia fala que Pedro
com 4, eles tinham 4 guardas, né? Com 4 homens cada um. Ou seja, era o revezamento. 4 grupos de 4, ou seja, 16 soldados, 16 homens, para cuidar de quem? De Pedro. Para intervir e falar, Pedro, ó, esse cara aí é bravo. Só que a Bíblia diz, em Atos 12, eu creio que no verso 5, põe no verso 5, Sandra, Atos 12, 5, eu acho que é esse mesmo. Ah lá, ó. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, repita comigo, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amados, havia, mas quando existe alguém orando, quando existe uma igreja orando, quando existe uma mãe orando, quando existe um pai orando, um filho orando, existe esse mas. Deus interveio. E Deus, né, acordou Pedro dormindo. Olha só, irmãos, preso injustamente. É isso que é a oração, o sono do justo. Ele tinha sido preso injustamente. Faltava um pouquinho para ele ir para o corredor da morte. E Pedro estava fazendo o quê? Dormindo, gente. O anjo tem que dar um cutucão aqui, ó. Fala, filho, vamos embora. E o anjo acorda e Pedro sai. E ele passa por 16 soldados, amado. 16 soldados. E ele aparece e no processo ele acha que estava tendo uma visão. Ele acha que ele não estava. E aí quando ele está lá depois do portão principal, lá fora, ele percebe, opa, é verdade esse negócio, não é visão. E aí ele chega lá na igreja, a igreja orando. Amados, pode muito a oração de um justo. É algo poderoso. Em Atos 1, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que todos, unânimes, oravam. Quando Jesus subiu aos céus, ele ficou, antes de subir, ele ficou 40 dias. E aí a Bíblia fala que ele falou, ó, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder sobre a vida de vocês. E eles ficaram, mas todos perseveravam. Palavra eu guardo de sexta-feira, uma palavra do nosso reino, no reino de Deus, uma das principais palavras, perseverança. O pastor falou isso na sexta-feira. E todos esses perseveravam, unânimes. Unânimes é o nome da nossa célula, tá, gente? Só para. Mas voltando, todos perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amados, eles ficaram 10 dias, porque Jesus ficou 40 dias depois que ele morreu e ressuscitou, né? E aí, o Pentecoste, o domingo de Pentecoste aconteceria depois de 50 dias depois da morte, depois da Páscoa. Então, se ele morreu na Páscoa, o Pentecoste, a data da comemoração do Pentecoste é 50 dias após a morte de Jesus. Então, Jesus ficou 40 dias, ele foi levado ao céu, então faltava 10 dias para o domingo de Pentecoste. E eles oraram 10 dias. E a Bíblia diz que do alto, o poder do Espírito Santo desceu, e como línguas de fogo repartidas, e eles falavam todos unânimes as grandezas de Deus naquele momento. Porque eles perseveravam unidos em oração. Isso muito pode a oração de um justo. Amados, é algo poderoso. E eu quero que você saia daqui lembrando de tudo isso. De todos esses homens, todas essas pessoas biblicamente que viveram o sobrenatural de Deus, a intervenção de Deus poderosa. E aí a gente vem para a história da igreja. Em 1739 teve um avivamento na Inglaterra. Aí em 1857, um avivamento poderoso nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, em 1850 teve um caos econômico nos Estados Unidos. O banco faliu e foi as ferrovias. Acabou. A economia não só dos Estados Unidos, mas mundial entrou em decadência. E aí um empresário, em 1857, é o Jeremias Lampier. Eu não sei se é assim o nome, mas é o tal de Jeremias. Ele foi para um hotel e chamou para eles começarem a orar para a intervenção disso. Na primeira semana tinha 6 homens. Na segunda tinha 40. Depois de 2 anos, eram mais de 2 milhões de pessoas sendo impactadas por aquele movimento que ele começou num momento de crise.
Então, Deus continua intervindo pela história. Em 1904, o país de Gales, Ivan Robert, ele tocou as nações. Ele mudou as nações, aquele Reino Unido. E ele começou, um jovem de 26 anos, interviu e começou a orar. E Deus mudou a história daquele lugar. E Deus continua mudando a história. Em 1906, em abril, aconteceu o avivamento da Rua Azusa. William Seymour, um homem praticamente iletrado, ele começou, ele buscou a Deus, ele viveu, e aquilo até hoje. O pentecostalismo veio desse homem, em abril de 1906. Um homem decidiu buscar a Deus e viver, e nós estamos aqui, crendo, vivendo o poder do Espírito Santo através de um homem que decidiu. E ele, naquele período dos Estados Unidos, amados, ele não podia estudar dentro da sala, porque só os brancos podiam. Ele estudava, ele fazia teologia no corredor do lado de fora. Então ele olhava a porta e ele via o professor pela porta, a cadeira dele ficava no corredor. E isso não interferiu em quem ele era. E através desse homem, Deus mostrou que pode muito a oração de um justo. Amados, é poderoso isso. É muito gratificante saber que Deus, Ele intervém através das orações. Ele pode mover, Ele pode arrancar escamas dos nossos olhos, daqueles que nós amamos. Ele pode arrancar tampões. A oração, ela ressuscita morta. A oração, ela muda. A oração, ela faz com que nós, como igreja, andamos pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos viver isso. E agora eu quero que você abra em Lucas 13. Agora vamos para os pontos. São 6 pontos, brincadeira. Ahá, peguei você. Essa foi a introdução, agora a gente vai para a palavra, amém? Lucas capítulo 13, a partir do verso 1. Diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? 3. Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? 5. Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Então vamos lá, vou dar uma pausa aqui, a gente vai ler até terminar a parábola. Então, perguntaram, no capítulo anterior, Lucas 12, Jesus estava falando sobre aquilo que ia acontecer, sobre os rumores, os fins dos tempos. Estava falando de situações, e aí alguns no meio veio lá e começou a perguntar, né, o que Pilatos estava fazendo. Os galileus vieram para fazer sacrifício, e Pilatos aproveitava, matava eles e misturava no sacrifício. Coisa terrível. E alguns perguntaram para ele, por que isso aconteceu? O que era? Por que isso acontece? Por que justo com esses homens? E aí Jesus responde, eles não eram mais pecadores do que vocês e nem de Jerusalém. E aí caiu uma torre, a torre de Siloé, caiu e matou 18. E aí Jesus falou, eles não são mais pecadores do que vocês e nem mais pecadores do que o povo de Jerusalém. Então Jesus estava respondendo aquilo que estava acontecendo, que as pessoas sofriam e as pessoas achavam esse pensamento dos amigos de Jó, e às vezes acontecem situações terríveis porque a gente está pecando. Porque, sabe, esse pensamento, coisas ruins acontecem porque você está em pecado, eu tenho certeza. Isso acompanhou a história. E eles estavam perguntando para Jesus. Só que Jesus, ele fala assim, não, se vós não arrependerdes, acontecereis as mesmas coisas. Então ele está falando isso. Ele trouxe aquela dúvida daquelas pessoas, falou, depende de você, se arrependa. E pode acontecer com qualquer um. E aí, ele vai explicar isso através de uma parábola. A partir do verso 6, fala assim, então Jesus proferiu a seguinte parábola.
certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo o produtor, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, ao servo: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? 8. Ele, porém, respondeu, o viticultor, o servo: Senhor, deixa eu ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adubo, esterco. 9. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então tinha uma vinha e tinha uma figueira plantada no meio. E aí o Senhor falou: corta e queima e joga fora, porque está inutilmente ocupando a terra. Só que o servo, o viticultor, chegou e falou assim: Senhor, deixa eu cuidar dessa terra, deixa eu arrancar a terra que está em volta, deixa eu adubar, colocar estrume, colocar esterco. Se ela não produzir, ou se ela não der fruto, o Senhor vem e corta. Amados, o servo, o viticultor, nós lemos lá em Romanos 8:34, que o Senhor intercede por nós até hoje. E é Ele. Quando nós falamos de terra, as parábolas que falam de terra, por exemplo, a parábola do semeador, fala dos 4 solos. O solo, o primeiro, a semente caiu na beira do caminho, o passarinho veio e roubou. O segundo, caiu num terreno rochoso, aí não tinha raiz e ela não frutificou. O terceiro, caiu numa terra, só que os espinhos, aquilo sufocou, por causa das paixões do mundo, e não frutificou. E o último, caiu na boa terra. Então, e a Bíblia fala que em Marcos 4:13, que se nós entendemos a parábola do semeador, nós entendemos todas as outras. E quando nós falamos dessa parábola que fala de pessoas que estão sendo, que estavam sendo mortas de arrependimento, ele fala essa parábola. A pergunta é, o que Jesus estava querendo dizer com isso? O que ele estava exemplificando de pessoas que estavam morrendo, de pessoas que precisavam se arrepender, senão ia acontecer a mesma coisa? E ele fala dessa figueira. E ele fala dessa, de arrancar, de mover a terra, de fazer. E aí, para a gente fechar, abram 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Um texto muito conhecido. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz o seguinte, verso 14. 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, a nossa oração, ela tem o poder de Deus mudar a terra, o coração de homem. Não desista de interceder pelos seus. Pai, não desista de interceder pelos seus filhos. Mães, não desista de interceder pelos seus filhos. Você interceder pelo seu casamento, pela sua casa, pelas circunstâncias, porque a nossa oração faz aquilo que aquela parábola em Lucas 13 fala. Ela começa a remover aquilo que está ruim. E a terra, amado, a terra, a raiz, todo nutriente de uma planta, de uma árvore, é na terra. Se a terra está ruim, se a terra está podre, ela não vai frutificar. E a terra representa o nosso coração. E a nossa oração, ela vai atacar aonde? A raiz do problema. Por isso que nós não sabemos como convém orar, porque nós temos o Espírito Santo e Jesus para nos ajudar a orar, porque a nossa oração, ela vai atacar e atingir o que realmente é a raiz do problema. E quando nós entendemos que a nossa oração é um adubo, é onde as circunstâncias podem mudar, aonde a oportunidade daqueles que estão se perdendo, aqueles que estão desviados, e isso pode mudar e trazer e pessoas não serem ceifadas, pessoas não viverem uma vida totalmente contrária ao Evangelho, isso muda toda a nossa forma de pensar em oração. Então Jesus está falando o seguinte, existe sim, nós podemos nos colocar diante da brecha e interceder por pessoas. Está falando de oração de intercessão. Ele falou, Senhor, deixa eu intervir. Senhor, tenha misericórdia.
Você já, quando aqui a maioria se converteu, quando você se converte e começa a orar, aí fala assim, nossa, Vitor, eu comecei a orar pela pessoa, parece que está dando tudo errado. Alguém? É porque tem que tirar a terra ruim, amado. Tem coisas podres na raiz que precisa ser tirada. E o desconforto virá. E não é um desconforto, é um desconforto para cura. Deus precisa remover para Ele derramar. Então, quando nós intercedemos e entendemos que a nossa oração é um adubo numa terra poderosa, e é Deus quem faz, e nós entendemos que através da oração Deus muda a história, Deus muda famílias, Deus muda nações, como nós vimos na história da igreja, avivamentos poderosos, porque em algum momento uma igreja decidiu orar. Existe um grupo chamado os Moravianos. Eles fizeram uma vigília de oração que durou 100 anos interruptamente, 24 horas por dia durante 100 anos. Hoje nós temos uma igreja no Kansas, nos Estados Unidos, eles começaram a vir uma reunião de oração 24 horas por dia, 1999. Estamos em 2026, interruptamente. Tem um canal no YouTube que não para, 24 horas online. E a reunião de oração deles começou em 1999. Muitos aqui nem nasceu. E eles estão orando com escala de grupo de louvores, orando 27 anos já. E qual que é o objetivo? Quando que eles vão terminar? O pastor deu a direção, a gente para só quando Jesus voltar. Então vai viver uma oração, um relógio de oração ali, por gerações, até Jesus voltar. 27 anos de oração, amado. Porque eles entenderam que a oração do justo pode muito em seu efeito. Isso, quando nós compreendemos isso, quando nós começamos a praticar na nossa simplicidade, amado. E oração é um lugar de refúgio. E eu convido a você, a partir de hoje, porque hoje é o dia do Senhor, a partir de hoje, entendendo que a sua oração, ela é poderosa para arrancar tudo aquilo na sua vida, na vida daqueles que você tem intercedido, e que pode mudar a história, não da sua casa somente, não do seu casamento, mas de uma igreja, de uma cidade, de um país, de uma nação. Eu queria convidar você a se colocar de pé, e que você pensasse nisso, que você saísse daqui e falasse, Senhor, eu preciso crescer e orar dessa forma, entendendo que a oração, ela remove, ela é adubo numa terra que eu não posso acessar, mas o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. O Senhor é poderoso, amados, para intervir em qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer esfera. Não existe limites para que Deus possa mover. Não há impossível para Deus, não há. Então se coloca diante do Senhor, se coloca a sua vida como Paulo e Silas, porque de repente tudo muda. E o terremoto vai atingir aquela área que é necessária. Situações bem específicas, grilhões, prisões na alma, na mente, no coração, que vai ser desatado pelo poder de Deus através da oração. E eu queria que você fechasse os olhos agora, enquanto nós, o Ministério de Louvor, toque esse refrão. E eu queria que você, em ousadia, de tudo que nós falamos, de tudo que a palavra de Deus expôs, que você pensasse sobre isso. A partir de hoje a sua vida de oração tem que mudar. E ela pode tocar, e ela pode viver, você pode viver maravilhas através da